Um salve especial para você que tá aí do outro lado da tela, nos assistindo e que gosta de uma boa resenha. Hoje, mais uma vez, e graças a Deus, eu tô do lado dessa figura aqui, que é um happy hour humano. E por que eu vou dizer que é um happy hour humano? Porque ele tem um negócio de camarão, ele tem um negócio de drinks e tem um negócio de resenha, que é onde a gente tá aqui agora. Ou seja, o cara tem comida e bebida e resenha. Tem mais que você não vai querer falar, mas tem mais coisa. Vai ter mais coisa. Ah, é assim, porra, como é que ele não fica assim gostosinho, saliente? A pior tudo é dobrado. Eu preciso andar mais com esse cara e tô andando. Renezão, satisfação de novo. Obrigado. Sensação minha, tio. Hoje, nosso convidado, ele não tá muito acostumado a dar entrevista, não. Mas a gente vai explorar o máximo possível. Fernando Soldac, obrigado pela presença. Muito bom ter você aqui. Tá preparado? Nunca, jamais. Porque assim, eu tô acostumado a fazer as perguntas e não a responder as perguntas, né? Mas de qualquer forma, assim, quando você fez o convite, eu não podia recusar, né? A gente se conhece há tanto tempo e principalmente a proposta dessa entrevista é uma resenha, então para mim foi mais tranquilo. Sentei aqui quando vi o Renê e a gente tava conversando um pouquinho antes aqui sobre afinidades. Só fiquei um pouco chateado agora porque me sonegaram essa informação, né? De que tem drinks, de que não tem nos outros negócios, só me deram água e café até agora. Então, Estamos gravando de manhã ainda. Aí eu falei, eu não entendi, cadê o... Tô começando a precisar no final de semana, olha pra ele no final de semana. Pô, mas de qualquer forma, eu fiquei muito feliz com o convite. É sempre muito bom estar do outro lado, né? A gente já são tantos anos fazendo as perguntas, então estar do outro lado agora respondendo também, para mim é um prazer muito grande. Eu tava lembrando que ele, como ex-atleta, geralmente o cara tem, quando ele vai ali pra uma coletiva de imprensa, quando ele vai conceder uma entrevista, ele já sabe mais ou menos o que vem de lá, né? Ele, jogador de futebol. Se o time ganhou, ele sabe mais ou menos o teor. Se perdeu, ele também sabe. Já tá meio que escolado, né? O problema é seu, você não Já sabe tá o que meio vem, que né? escolado. Eu, se for perguntar de futebol, já era, sou perna de pau desde que nasci. Então, pelo menos eu tô ansioso para saber o que vai rolar de pergunta aqui. eu tô realizando um sonho, né? Sabia que esse momento ia chegar. Vocês, repórteres, que sempre chegam e fazem as perguntas pra nós, né? Agora é minha vez. E... Nunca fui. É. Eu fui repórter de pista uma vez, final do Baiano, Colo-Colo e Vitória, Colo-Colo e Colo-Colo Bahia. e Vitória. Colo-Colo e 2001. Vitória, 2001. Né? Eu sou de Conquista, mas trabalhei muito tempo no sul da Bahia, então fui repórter de pista pro Colo-Colo, lá em Ilhéus, quando foi final. Então, assim, mas atuei pouco como repórter esportivo, então eu tenho certeza que eu não te fiz nenhuma pergunta Não, é brincadeira à parte, cabulosa. né? É um prazer ter você aí com a gente. É uma ideia de poder estar batendo um papo, conhecer um pouco mais da vida fora dos stories também, né? Pois é, desmistificar, né? As pessoas fazem a pessoa avalia o todo pelo pouco que ela vê, né? Perfeito. Isso vale para o jogador de futebol, isso vale para o jornalista. Estão acostumados a ver só um recortezinho pequenininho ali da pessoa. Já sai o julgamento. E aí Já sai o cancelamento, já sai... sabem completamente quem é você só para aquele recorte, ou pelo menos tentam criar uma imagem E eles têm um sobre poder você, de, né? de te avaliar, né? Muito grande. Com 10 segundos A já avaliou gente a vida, sua vida a gente toda. tem esse poder de avaliar o outro, né? A gente tem muitos pré-conceitos guardados na mochilinha mental que a gente carrega. E aí a gente olha para alguém e a pessoa fala durante 5 minutos e você acha que já criou um perfil daquela pessoa pro resto da vida, né? É verdade. É muito complicado isso. Primeira pergunta é exatamente nesse contexto aí, a imagem que se cria. Eu não vou nem perguntar se existe, porque eu já estive do seu lado e sei que não existe glamour do jornalista. Desenha para quem não entende o que é que se fala, o que é que se imagina e qual é a realidade do jornalista, por favor. Primeiro se pensa que todo jornalista é rico, né? O cara aparece na televisão, então o cara ganha rios de dinheiro. Se imagina que o cara vive numa mansão, que o cara só vive em festas badaladas, que o cara só frequenta a alta sociedade. Isso tem muito a ver também com uma imagem que foi criada há muito tempo de também jornalistas que ajudaram a criar essa imagem, que muitas vezes não estavam inseridos nesse contexto realmente social, mas por causa da necessidade que às vezes esse núcleo da sociedade tinha de querer aparecer na mídia, trazia esse pessoal da mídia para dentro do seu núcleo
e você achava que às vezes estava dentro desse núcleo, e quando você saía dali você não estava nesse núcleo. A realidade, pelo menos de todos os jornalistas que eu conheço, da maioria dos jornalistas que eu conheço, é de muita ralação. Você sabe disso. É de muita ralação, é de trabalhar 8 horas seguidas sem parar, 9 horas seguidas sem parar. A realidade salarial de muitos jornalistas, a gente sabe, do mercado como um todo, é muito aquém do que as pessoas imaginam. Então, muitos de nós jornalistas temos outras atividades para poder justamente complementar essa renda, para realmente... É assim, eu estou numa posição privilegiada. Eu estou numa posição privilegiada. Mas estou aquém, muito longe de ser um jornalista rico. Pelo contrário, se eu deixar de trabalhar amanhã, eu tenho que começar a fazer conta como é que eu vou chegar no final do mês. Então as pessoas criam essa imagem de quem aparece na televisão. E quem aparece na televisão, a gente sabe disso. Quando você vai aparecer na televisão, você aparece com as melhores roupas, mas porque tem um produto por trás de você ali para aparecer, que você tem que aparecer com a melhor imagem, você tem que aparecer com a melhor roupa. Muita semelhança com o atleta. Você tem que aparecer... Me diga aí se os atletas já não foram patrocinados para aparecer com roupas daquela marca, Totalmente. daquela determinada marca. E vocês ganham para poder continuar com aquela imagem, distribuindo aquela imagem. E a vida do jornalista, principalmente do jornalista sério, do jornalista dedicado, do jornalista que tem como foco principal a informação e a notícia, a vida dele é de muita relação. Muita relação, muita responsabilidade e glamour zero. Eu acho que quem estiver vendo a gente agora e ouvindo a gente achar que eu quero entrar no jornalismo para viver uma vida glamurosa, há 28 anos eu dou plantão nos finais de semana, um sim, um não. Há 28 anos eu não sei o que é folgar Natal e Réveillon no mesmo ano. É sempre um ou outro. Sempre com sorriso no rosto. Sempre. Há 20 anos que você está em stand-by, porque se te ligam, acontece alguma coisa, você tem que correr para poder atender. E foi a escolha da profissão. Então, assim, quem realmente é dedicado ao jornalismo sabe que é muita ralação, muito trabalho e glamour zero. Essa que é a verdade. Não tem glamour, mas tem fama. Tem. E aí, isso aí muitas vezes bagunça a cabeça das pessoas, né? De muita gente. E bagunça principalmente, às vezes, a cabeça do próprio jornalista. Porque você, às vezes, acaba... Na maioria das vezes, você acaba sendo convidado para eventos, você acaba sendo convidado para algum projeto, alguma coisa. Você acaba sendo... Você tem que se conscientizar que você está sendo chamado pela sua posição, onde você está, e é claro aquilo que você pode trazer de credibilidade para aquilo que você está... O jornalista é a sua credibilidade. O bom jornalista é aquela imagem que ele cria diante da sua credibilidade enquanto jornalista. Só que você tem que botar a trava, você tem que puxar a trava de mão e dizer assim, poxa, peraí, eu tenho que saber que eu estou aqui como um convidado. Isso aqui não é a minha realidade na maioria das vezes. Então eu não posso, de repente, no outro dia, querer voltar para aquela mesma realidade e achar que aquela é a minha realidade. Eu tenho que saber qual é a minha posição. Se você se deslumbra com aquilo e acha que todo dia você vai ser chamado para aquilo, você não vai. E aí tem gente que acaba virando a cabeça. Isso faz parte daquilo que a sua carreira te impõe, assim? O que é o maior desafio que a sua carreira te impõe diariamente, assim? Eu acho que, na minha carreira, eu acho que mais difícil hoje, porque quando você tem muito tempo de profissão, as pessoas, e principalmente você procura trabalhar em veículos que primam pela qualidade, primam principalmente pela apuração, e o jornalismo é apuração. O jornalismo bem feito é aquele jornalismo que é apurado. Antigamente a gente lutava pelo furo de reportagem. Hoje em dia a gente luta para checar o fato que foi divulgado. É mais qualidade do que... É mais qualidade. Então, assim, é mais difícil hoje, eu acho que o grande desafio hoje de todo jornalista, pelo menos o jornalista que quer manter a sua credibilidade, que luta realmente por um jornalismo de qualidade, é checar a informação quando a informação chega para você. Porque esse trocinho aqui que a gente carrega, que todo mundo hoje carrega, é um disseminador de notícia falsa, de informação interessa. Ninguém vem até você para te oferecer uma informação sem interesse. É fazer com que a informação seja mais importante do que o clicar. E a gente sabe muito bem que hoje a internet é o caça-clique, né? A maioria dos sites hoje funcionam nesse caça-clique, né? Então, é muito difícil você abrir hoje uma página de uma internet e você não identificar em 10 segundos inúmeros, né, armadilhas, inúmeras... doido para você clicar ali, para clicar para uma próxima página, para uma próxima página, para uma próxima página, e para você ficar preso ali naquela página, gerando renda para aquele site que está ali. Eu acho que a grande dificuldade hoje do jornalista
é manter a credibilidade dele com notícia de verdade. E se lembrando sempre que, eu sempre digo isso, o jornalista não pode ser mais importante do que a notícia. O jornalista não pode ser a pessoa que está acompanhando, a pessoa que está vendo, quando termina, ela não tem que dizer assim, só prestei atenção no jornalista. Não, a informação é que é importante. Acho que quando você tenta ser mais importante do que a notícia, acho que você perde a sua credibilidade. Você já viveu alguma situação curiosa com fã, se é que você tem fã, mas alguém do público já te fez qualquer tipo de abordagem na rua, você passeando com família, já teve alguma situação assim? Não teve, não teve nenhuma situação complicada. Não teve nenhuma situação complicada. Porque assim, eu sempre prezei muito por uma apresentação sóbria, por uma apresentação levando em consideração uma notícia, a credibilidade. Eu sempre busquei isso. Eu não quero ser mais importante do que a notícia. Eu quero levar a notícia da melhor forma possível. Então as pessoas às vezes até confundem que acham que eu sou sério 24 horas por dia. Porque estão acostumados a ver um jornal da noite, por exemplo, que eu faço atualmente, e que eu boto na minha cabeça que eu sou o veículo da notícia. Eu estou veiculando a notícia, estou levando a notícia. Então eu quero levar ela da melhor forma possível, com toda a seriedade possível, com o peso que ela tem. Então as pessoas, elas têm sempre muito respeito para chegar nessa abordagem, elas têm sempre muita preocupação em chegar, porque elas acreditam muito na credibilidade que eu criei diante da minha imagem, enquanto jornalista. Mas quem me conhece na vida privada, sabe que eu sou de resenha, que eu gosto muito de brincar. As pessoas se surpreendem muito redes sociais? quando eu estou dando aulas. É engraçado isso, as redes sociais, as pessoas acham que é minha rede social. Então é um pouco de mim pessoal ali. Às vezes se surpreendem. É uma fuga também? É uma fuga para você falar, quero ser eu também? Não, eu não encaro como fuga. Porque assim, se você for reparar, eu não posto de forma programada, eu não posto de forma calculada, eu tenho que todo dia postar nesse horário, eu tenho que postar. Eu não tenho essa preocupação. Eu posto quando eu estou afim de postar. Né? Eu posto quando estou afim de postar. É claro que quando eu vou postar um vídeo, quando eu vou postar alguma coisa, eu me preocupo. Se eu estou falando alguma asneira, se eu estou falando alguma coisa que vá ferir alguém, que vá machucar alguém, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, como meta enquanto jornalista. Toda vez que eu for dormir, que eu botar minha cabeça no travesseiro, eu quero estar tranquilo. Eu quero saber que eu não prejudiquei alguém, que eu não fiz alguém pagar por um erro que essa pessoa não cometeu. Eu quero deitar a cabeça e estar tranquilo. Então é óbvio quando a gente coloca algo na rede social e isso tem uma penetração gigantesca, né? A gente posta um negócio aqui, uma pessoa do outro lado do mundo assiste aquilo e já manda pra gente um feedback. Então, de verdade, eu tento, mas é o meu lado pessoal ali. É o lado sem terno, é o lado sem gravata, é o lado na rede da sogra. Tranquilo, na rede da minha sogra. É meu lado mais tranquilo. Eu acho que aí talvez que as pessoas ficam surpresas porque elas estão acostumadas com um fragmento da minha imagem num jornal da noite, com terno, com óculos, com gravata, com uma imagem séria, e quando me veem... É engraçado isso, de imagem. Então as pessoas, quando me encontram na rua, elas chegam com meio de receio, né? Elas chegam, desculpa, eu posso falar com... Eu fico às vezes até intimidado por isso, falo, que imagem tão séria é essa que eu estou passando, né? Porque é a imagem do telejornal, é a imagem de seriedade que eu tenho que passar. Você imagina eu estar no jornal dando uma notícia séria, rindo daquela notícia séria. Né? Ou então fazendo piada quando um assunto é sério, quando uma família está sofrendo por causa de uma notícia. Então no jornal ela tem que ser séria. Então a imagem que as pessoas estavam acostumadas a ver é dali do jornal. E aí quando surge a rede social e eu começo a colocar o lado pessoal, o lado família nessa, então as pessoas às vezes até surpreendem, você é ser humano. Eu falei, como assim não sou? Eu achei engraçado, uma das coisas que rolou uma grande polêmica nas minhas redes sociais foi a questão da barba. E todo mundo falava assim, a televisão não deixa você usar. Nunca houve proibição. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, você não pode usar barba. Nunca houve essa determinação. Eu que não gostava, né, de barba. Uhum. Só que chegou um dia de férias, eu dificilmente deixava minha barba crescer, porque às vezes você tem férias e aí você faz muitos eventos, né? Mestre de cerimônia, que eu também sou, palestras, algumas coisas assim. Então eu sempre gostei de tirar a barba e tal. Aí um dia de férias, nas últimas férias que eu tive, a barba cresceu um pouco mais, tava toda branca.
Falei, cara, tô velho, Renê. Eu falei, eu nunca vi minha barba cheia. Nunca vi minha barba cheia preta. Eu falei, pô, agora eu vou deixar minha barba crescer. Aí primeiro eu tive que quebrar a resistência interna, né? Do meu público interno. Meus colegas de profissão, todo mundo tirando resenha, porque quem tem barba sabe quando começa a crescer, a barba é dura e cheia, né? Dura de crescer, cheia de palha e cheia de pelo branco. Aí ele falou assim, pô, vamos pintar esse negócio aí. Eu falei, como não é pintar? Eu tô envelhecendo, cara. E gerou uma polêmica tão grande nas minhas redes sociais, de gente dizendo que ia parar de me seguir, porque eu não admitia eu de barba na televisão. E é engraçado isso, as pessoas acham que sua imagem é pública e começam a dizer como você tem que agir, como você tem que se manter, porque elas estão acostumadas com a imagem que ela quer que siga. E é muito louco isso, a tentativa de induzir como você tem que ser também pelas redes O sociais. quanto isso mudou pra você, assim, eu te pergunto assim, Fernando, porque você tem mais de 20 anos de carreira, né? 28, Então, fazer mais, 29 agora. são 29 anos aí. O que a rede social mudou pro jornalismo? O que influenciou, assim, na sua vida diretamente? Tudo isso, assim, essa transformação. Nós tivemos aqui um tempo atrás o Danilo, né? O Danilo viveu a transformação da maneira de treinar o goleiro, da maneira de ser atleta profissional, na transição do profissionalismo do futebol. Hoje eu pergunto para você assim, o que mudou a rede social para você, para o jornalismo, o que influencia assim diretamente para você tudo isso? Eu acho que a rede social, ela mudou o mundo. Ela mudou todas as profissões. Todas as profissões. Isso aqui que a gente está gravando agora, esse podcast, surgiu também daí do incremento das redes sociais. Antigamente você assistia um programa de televisão, você tinha horário determinado. A tal hora, eu sei que vai começar o programa, todo mundo vai sentar na frente da televisão e a gente vai acompanhar isso aí. Hoje não, esse podcast que a gente está gravando aqui, a gente não sabe que hora as pessoas vão assistir. E elas podem assistir a qualquer horário. Eu acho que as redes sociais, elas... E é engraçado isso, porque a gente se lembra muito mais. A gente está falando de 10, 15 anos. Ontem, né? Ontem, a gente está falando de ontem. E eu me lembro que começou, você lembra quando o WhatsApp surgiu? Que era uma desconfiança total de que não vou ficar me comunicando, ninguém vai se falar através do WhatsApp. Quem é que usa hoje a ligação normal via operadora para falar com alguém? A gente já liga direto. Eu já não ouço nem áudio acima de 30 segundos, eu nem ouço. Do WhatsApp. Eu acho que a rede social, enquanto jornalista, ela mudou a forma como a gente noticia o fato. Exemplo, programa da noite, Jornal da Noite. Aquela notícia que a gente dá no Jornal da Noite, ela já é notícia no começo do dia. O fato em si, ela já aconteceu lá no começo do dia, já está circulando nas redes sociais, você já está recebendo no WhatsApp, as pessoas já estão comunicando aqui, já estão... Mas quando eu ligo no Jornal da Noite, e aí entra a credibilidade, é porque a galera sabe que no Jornal da Noite, aquela notícia que começou lá no começo da manhã, o fato, ele foi completamente apurado. Ela vai estar limpa. Ela vai estar limpa, ela sabe o quanto ela realmente aquilo é verdade, o quanto ela vai impactar na vida das pessoas, o quanto impactou naquele dia e o quanto vai impactar no dia seguinte. Então mudou, de certa forma, o jeito que a gente dá a notícia, porque antigamente a gente tinha que dar o fato e explicar o fato e as consequências do fato. Agora, na maioria das vezes, a gente já não dá mais o fato a gente dá de forma muito mais curta, porque todo mundo já sabe qual é o fato. Mas os desdobramentos e os impactos daquele fato é que a gente vai dar no Jornal da Noite. E mudou principalmente a forma de fonte, né? Antigamente a gente se esperava muito só das fontes oficiais, agora as coisas estão chegando e a gente começa a apurar. Eu me lembro que quem imaginou há um tempo atrás, sei lá, entrar no Jornal Nacional, num Jornal Nacional, uma imagem feita com celular? Ninguém imaginava. Você entrar ao vivo com o celular. E hoje? Ninguém imaginava. Primeiro que a qualidade era horrível. Era horrível. Áudio e vídeo era terrível. Não era nem o fato das pessoas, na maioria das vezes, não saber enquadramento, não saber posicionamento, de não ter técnica. Mas a imagem era horrível. Hoje você filma com celular em 8K. Quem é que tem televisão em 8K aqui em casa para ver essa imagem em 8K? Mas ele filma em 8K. Então mudou a forma como a gente se relaciona com a notícia. Eu acho que eu costumo brincar nas minhas aulas de oratória com minha turma, que quem hoje acha que não está na rede social está enganado. Ou você está de forma voluntária ou você está de forma involuntária. Você tem que saber como usar essa. É mais uma ferramenta ou de alienação ou de informação, mas você está hoje na rede social de um jeito ou de outro. Mudou completamente a forma como as pessoas se relacionam. Antigamente um podcast desse você tinha que esperar
Onde é que eu vou conseguir comprar um horário numa emissora de TV para poder exibir isso que eu estou produzindo? Hoje, se você quiser, você transmite ao vivo no YouTube ou em um outro canal. Ficou tudo mais próximo. Né? Tudo muito mais próximo. Eu acho que muito mais rápido, principalmente, né? Muito mais... É rápido para veicular, mas não é obrigatório estar naquele horário que você está veiculando para poder assistir. Você pode assistir a hora que você quiser. Então mudou a forma de se relacionar entre telespectador e aquele que está produzindo o material para eles. Você falou aí de um termo que para mim é bastante clássico, assim. É a forma que você se relaciona com a notícia. Lá dentro, e aí volto para a experiência que eu tive, existe uma forma de se relacionar com a notícia que as pessoas aqui fora não fazem ideia. Não tem noção. Não conhecem, não conhecem. Aqui a gente precisa saber. Pronto, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta que com certeza a gente vai precisar entrar no outro assunto em seguida. Guilherme ou a audiência? Quem mais tira seu sono? Guilherme é seu filho, não é isso? Quem mais tira o meu sono? Sinceramente, Guilherme. Agora. Isso. Porque a gente, eu comecei, e é muito isso, é muito tenso. Você sabe que um veículo de comunicação, a concessão é pública, mas se ela não dá lucro, ela não consegue manter o negócio, se ela não consegue suportar toda a estrutura, que é gigantesca e que é caríssima, e de pessoal, de equipamento, de tudo isso. Mas chegou um momento que eu tive que me entender enquanto posição. Qual é o meu papel em todo esse mecanismo? Eu era neurótico com audiência, eu tenho que ficar preocupado. Hoje eu tenho que ficar preocupado com a minha função dentro daquela engrenagem. Eu passei a funcionar melhor enquanto jornalista quando eu percebi qual é o meu papel dentro dessa engrenagem de comunicação. Quando eu percebi que, olha, eu sou apresentador, estou apresentador, eu sempre brinco isso, né? Eu brinco, não falo sério, eu estou apresentador, porque amanhã eu posso não estar mais apresentador, mas eu vou continuar sendo jornalista. Né? O jornalista ele pode atuar numa área muito maior dentro de qualquer veículo de comunicação. Então eu percebi enquanto jornalista qual era o meu papel enquanto apresentador. E passei a me dedicar a descobrir como ser o melhor apresentador dentro daquela minha função. Porque existe, e quando você fala em audiência, eu me preocupo enquanto apresentador como é que eu garanto uma melhor audiência no meu papel de apresentador. Usando uma linguagem mais direta, usando uma linguagem mais próxima, uma linguagem mais falada, um posicionamento melhor, um caminhar melhor, uma disposição melhor de movimentação de câmera. Então, eu descobri qual é o meu papel dentro dessa audiência, que eu vou contribuir com a audiência do produto. E eu sei que o editor tem o papel dele na audiência, que o editor de texto tem o papel dele, que o chefe da redação tem o papel dele. E aí eu percebi qual era o meu papel. Eu tenho que me preocupar com aquela que é a minha obrigação. E cada um dentro do seu papel se preocupar com a parte de cada um. Porque se eu for me preocupar com o papel do outro, eu não faço o meu bem feito. Então, nesse momento, quem me traz mais preocupação realmente é criar um filho. A gente conversava aqui antes, nós três somos pais. E o quanto tá difícil nos dias de hoje criar um filho. XD, né? Como é que é o XD? Pô, o negócio do XD, a gente tava brincando aqui que na rede social, né, se abreviou tudo, o kkkk, para dizer que tava rindo, que só se usa no Brasil, o RS, e um dia desse ele me largou um XD. Pô, pai, tá muito XD isso aí. Aí, sabe, só faltou surgir o balãozinho na minha cabeça assim, XD. Deixa eu dar um Google aqui no meu HD para descobrir o que é XD. Aí, Giovanni foi me explicar aqui que eu aprendi aqui. O rosto com o xizinho para poder dizer que tá rindo, que tá engraçado. O é o rosto e o D é a boca sorrindo. Velho. O seu tem 13? Meu vai fazer 12 anos agora. 12. O seu tem 5. A minha tem 18. Eu sou pai separado e veio cair no meu colo com 18 anos agora, uma mulher linda, maravilhosa. Mas que você ainda não conhece. E mora comigo. Cara, eu fui agora visitar minha outra filha, né? Junto com a mãe dela, eu sentei na mesa, coloquei a mão na cabeça e falei, eu acho que ela nem gosta de mim. Falei, tem dia que eu falo, filha, tá tudo bem, filha? E nós sempre fomos muito apegados, eu e ela.
Ah, tô bem, pai, tô bem. Vamos sair com o pai? Ah, pai, tô cansado, não tô afim não. Aí eu vou tomar banho, daqui a pouco eu volto no quarto, vou procurar ela, não tá. Oi, filha, tá onde? Ah, saí com a minha amiga. Falei, meu, não saiu com o pai pra sair com os outros. E aí a mãe dela falou assim, é normal, René. Falei, normal? Normal? Eu acho que é uma carência Calma, você vai paterna. chegar nos 18, você É vai uma ver. carência paterna que a gente já passa por isso, né? Eu me lembro, por exemplo, que o meu me chamava para jogar videogame. O meu me chamava, às vezes, ele me fez baixar o Fortnite no celular para poder jogar online com ele. Às vezes eu tava no meio do trabalho, ele mandava mensagem, e aí, rola um Fortnite agora? Aí eu falei, não sei se você olhou no relógio, nesse momento não vai dar. E aí, de repente, do nada, esses pedidos para jogar online Fortnite foram rareando, foram ficando cada vez mais espaçados. Aí agora, de vez em quando, sou eu que mando para ele, e aí, não vai rolar um Fortnite, não? Eu acho que a gente não está sabendo, Renê, a lidar ainda com essa carência que Eu está sendo comecei, gerada, porque eles estão crescendo, né? E estão crescendo de uma forma muito mais rápida. Eu me lembro que e diferente de nós, né? eu fui sair de casa a primeira vez sozinho, sei lá com quantos anos. Eu fui ter a chave de casa, sei lá, depois de já praticamente adulto. Os meninos hoje, cara, já saem de casa. O meu só liga e fala assim: pai, manda um Uber aí pra mim. E manda, Eu vai, saí, volta. eu saí, Fernando, com 18 anos, 17 para 18 anos. Nunca mais voltei. Mas assim, ontem à noite eu conversei com a minha filha. Falei, filha, pai saiu com 17 anos, nunca mais voltou. Você tem que voltar por causa da sua mãe, não. Eu vou. Vamos, não sei o quê. Ai, pai, em julho eu tô lá. Não sei o quê. Aí eu falei pra ela, ó. Aí eu falei pra irmã dela, falei, meu, sua irmã tá namorando lá, meu. Ela falou pra você? Que namorando, pai. Ela é um super mega double master, não sei o quê. Paquera. Eu falei, quê? Falei, tipo, eu todo preocupado, eu todo pela minha geração, pelo como que eu fui tratado. E eles estão tudo tranquilo, pra eles tá tudo certo. E aí eu fico perguntando assim, eu falo, meu Deus, que transformação é essa? Né? E aí eu te falo assim, em cima da sua vida profissional do jornalismo, você tem que abrir mão de alguma coisa dentro da sua casa para poder viver isso tranquilamente, poder levar o melhor para sua casa? Eu não sei se eu tenho que abrir mão, porque Porque a minha vida como atleta foi de renúncia. eu Eu tenho nunca que abrir. consegui. Eu tenho que minha esposa é jornalista também de formação e depois fez direito, atuou. E isso que é engraçado, né? Às vezes a gente acha que antigamente os filhos da gente tinham que ter uma profissão só e formar. E o meu bota na cabeça dele, você tem que ter uma preparação para ser o que você quiser ser. Então, meu acordo com ele é esse. Porque ele tem que se dedicar na escola, porque não é que eu quero que você seja médico, eu quero que você seja advogado, eu quero que você seja jornalista. Um dia ele quase fez a avó desmaiar. Porque eu sou filho de caminhoneiro. Meu pai é um caminhoneiro. Meu pai foi um caminhoneiro que já faleceu, infelizmente. Minha mãe também já faleceram. Os dois já faleceram. Minha mãe é dona de casa, meu pai é caminhoneiro. E é engraçado, voltando lá no começo, quando a gente falou, todo mundo acha quando fala assim, você teve uma vida fácil, você é jornalista, sua família é rica, você passou por uma grande faculdade, chegou lá na frente, você não teve dificuldade. Filho de uma família de 5 filhos, de um caminhoneiro e de uma dona de casa. Então dá para imaginar as dificuldades que nós tivemos financeiramente falando, afetivamente Há falando. 47 anos atrás. Afetivamente falando, nenhum. Foi a melhor família que eu pude ter, eu tive. E aí, minha grande preocupação com ele é, eu vou te dar a melhor formação que eu puder dar, mas você é quem vai escolher o que você vai ser e vai assumir as consequências das suas escolhas. Você vai assumir. Se você vai escolher uma profissão que talvez não te dê muito dinheiro, você vai assumir essa Mas o seu pai te consequência. deu essa liberdade de pensar Não. assim? Meu pai, Aí, ó. minha mãe sempre teve muito essa preocupação. Minha mãe que educou a gente. Meu pai vivia no mundo trabalhando, né, Sim. para poder dar o sustento da gente, o sustento financeiro da gente. Então, a gente foi educado por minha mãe, né? E aí eu agradeço muito isso, porque meu pai era um cara mais duro, não que ele fosse voluntariamente duro. Era aquele cara que achava que tinha que preparar a gente para as dificuldades da vida, as dificuldades que ele enfrentou. Então, e a gente tem muito disso como pai, né? A gente tem que preparar o filho para os embates da vida. Eu não, hoje a minha maior grande preocupação, e aí tá a grande dificuldade de ser pai hoje em dia, é que na nossa época os pais preparavam a gente fisicamente para encarar os desafios. Hoje a gente está vendo as crianças fragilizadas psicologicamente Total. e a gente não está preparado. Nós que temos mais de 40 anos,
para dar uma preparação psicológica para encarar, porque a gente estava acostumado ao quê? Chegava em casa fragilizado por causa de um problema na escola ou por causa de uma briga que a gente teve, e o pai dizia: isso é besteira, levanta a cabeça, não chora e vai embora. Era a criação que a gente... Era uma criação errada? Naquela época não era, a gente estava preparado para ser forte, para realmente encarar os desafios da vida, só que a gente tem sequelas desse tipo de preparação. Sequelas psicológicas que até hoje reverberam na forma como a gente lida com as pessoas e na forma como a gente lida com os nossos filhos. E a grande dificuldade hoje é me entender enquanto pai para preparar psicologicamente esse filho. Falando da sua pergunta, o que eu abri mão? Quem é jornalista sabe disso. A gente abre mão de finais de semana, a gente abre mão de, às vezes, no horário que a gente quer fazer alguma coisa, não pode, porque a gente vai estar trabalhando naquele momento. A nossa jornada não segue um horário administrativo normal. Então, muitas vezes a gente tem um horário quebrado, eu entro 10 da manhã, vou até 10 da noite, ou então entro meio-dia, vou até 9 da noite, ou entro 5 da tarde e vou até meia-noite, ou então vou trabalhar de madrugada. Eu comecei em rádio. E aí não é só você, né? Porque não aí vem a esposa, meu todo filho, mundo. que tem que viver tudo isso aí, né? Ela, por ter a formação de jornalista também, não é que impacta também. Porque ela faz a programação dela e eu tenho que, às vezes, mudar a programação completa da família por causa da programação. Ou tenho que me ausentar daquela programação que foi feita porque não vou poder, naquele momento, estar lá. Mas a gente entende, e quem é família sabe. Você que é jogador de futebol, que foi jogador de futebol, você sabe que a gente está fazendo isso em prol também da família. Então, há os embates, há as dificuldades de compreender, mas depois isso vai se acalmando. Quando vai crescendo, quando vai amadurecendo, vai se entendendo essa relação. Mas que é difícil, e pra gente, porque a gente quer estar lá, naquele momento de lazer que foi programado, a gente quer estar lá naquela viagem que foi programada, a gente quer estar lá. Então, eu tento ao máximo antecipar as minhas folgas ou programar as minhas folgas para saber o que é que eu vou fazer. Mas tem seu preço, tem seu custo. As pessoas me perguntavam, na minha época de redação, e eu costumava dizer que é obrigatório que você tenha prazer. Você não tem outra forma de você seguir nessa profissão se você não tiver tesão para seguir desse jeito. Porque você abre mão de muitas coisas, especialmente com a família. Abre. E assim, uma coisa... não quero comparar, sem querer comparar e já comparando. O jogador de futebol, ele tá viajando, ele não tá nem ali. O filho já sabe que o pai tá longe. Ele sente falta, o filho sente falta, o pai sente falta. Só que já sabe que não tem jeito. O cara sai ali da paralela e vai pra federação, na redação. Parece que tá muito próximo, mas tá muito distante. Tá tão distante quanto o jogador que tá viajando, tá em outro país. E isso dói. Isso é doloroso. Se você não chegar lá e vestir o seu blazer que você costuma mostrar lá com Barbie, se arrumando, você não se fizer presente com aquele personagem ali, com aquela caricatura ali, digamos, dói mais. Né? Dói porque você precisa... A gente veste máscaras sociais. Isso. É óbvio. A gente, quando está na presença do filho, a gente é o pai. A gente, quando está na presença do esposo, a gente é o companheiro. A gente, quando está na frente do chefe, a gente é o subalterno. É óbvio, a gente veste máscaras sociais. E naquele momento que eu estou enquanto apresentador, você quando está como entrevistador, e você está enquanto jogador de futebol, a gente tem que estar naquele papel. A gente tem que estar completamente dentro daquele papel, esquecendo todos os problemas que a gente tem. E a gente tem que esquecer. Eu me lembro assim, falando de momentos dolorosos na minha profissão. Sim. Minha mãe faleceu em 8 de março de 2018. No dia 7 de março, eu apresentava o Bahia Meio-Dia, o jornal de meio-dia, na época. Meu irmão me ligou, ele já tinha me ligado na noite anterior, disse, a mãe da gente tá internada, tô levando ela para o hospital e tal, ela tá com dores e tal, tô levando ela para o hospital. Mas tá tranquilo, o médico disse, tá tranquilo, vamos... Ok, me tranquilizei. Eu sou de Vitória da Conquista, de carro dá 8 horas, 9 horas de viagem. De avião a gente sabe que por interior tem uma dificuldade de horários para poder ir. Eu falei, então, você me avisa se precisar que eu vá, se a situação se complicar um pouco mais, você me avisa, tá, tranquilo. O jornal começava meio-dia. 11 da manhã, meu irmão me ligou. Ele falou assim, ela tá indo para uma cirurgia agora e o médico pediu para que se os filhos tivessem... O médico já conhecia a real situação, que era grave. Se puder, que os filhos venham. Era 11 da manhã, 11h30 da manhã mais ou menos. O jornal começava meia hora depois. A frase, se puder, que os filhos venham...
aquilo Já ali na minha abre o- cabeça, Já né? abre o leque. Então, aquilo na minha cabeça foi uma dificuldade muito grande para me distanciar naquele momento da minha grande preocupação, que era a saúde da minha mãe. E quem é apegado, quem foi bem criado, sentimentalmente falando, sabe o quanto isso tem um peso gigantesco quando você ouve alguém que você ama incondicionalmente está passando por uma situação difícil. Mas naquele momento, quando roda a vinheta, eu tenho que me dissociar dos meus problemas. Eu tenho que me distanciar dos meus problemas. Senão eu não consigo. E ainda assim gera um impacto. Porque eu tenho certeza que não foi o melhor jornal que eu já fiz na minha vida naquele dia. Mas eu precisava fazer. E teve que buscar o equilíbrio. Quando terminou, aí eu desmoronei. Aí eu falei, preciso ir para a conquista agora, aconteceu isso, isso, isso. Mas a gente precisa, e a gente tem que, se a gente não consegue fazer isso, a gente não é um bom profissional. E eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar o nosso sentimento, não é isso. Você é de uma época em televisão que a gente sabe muito bem. A gente foi criado numa escola de televisão, numa escola de jornalismo, onde era sisudo, onde era inabalável, né? Sentimentalmente falando. Hoje, pelo contrário, graças a Deus, né? As pessoas precisam entender que quem está ali é um ser humano, quem está ali é uma pessoa que precisa. Eu me lembro que o primeiro jornal que eu fui fazer, o primeiro jornal do Dia das Mães, para mim foi muito difícil fazer aquele jornal, desejar um feliz Dia das Mães. Mas eu tive que fazer. E que bom que eu não precisei esconder os meus sentimentos naquele momento. Numa outra realidade, de poucos anos atrás, você esconderia aquele seu sentimento. E graças a Deus hoje a gente não precisa mais esconder isso. E é bom que as pessoas percebam isso, que eu sou pessoa como outra qualquer, que eu sou impactado por sentimentos, que eu sou impactado por dificuldades, que eu sou impactado por problemas pessoais, por problemas financeiros. Isso gera conectividade. A pessoa percebe que quem está ali é um ser humano como outro qualquer. E que bom que o jornalista está mudando. Essa é a ideia do nosso trabalho, né, João? Está mudando, cara, graças a Deus. Essa é a ideia nossa. E assim, ó, o nosso sonho de negócio é trazer futuramente, exemplo, você e sua esposa. Ou você e seu filho. Vocês deram sorte que o Pivete não veio hoje. Mas ele ia assim, tumultuar esse negócio aqui. Mas era para ele poder contar para quem está em casa quem é meu pai. Quem é esse cara que todo mundo admira, que apresenta, que traz a notícia, que traz a informação com credibilidade. É para mostrar para quem está em casa assim, ó, ei, se nós comemos pimenta, vai arder também. Tipo, A nós somos seres humanos, a primeira coisa que ele ia dizer, assim, meu pai me faz passar tanta vergonha. Porque, velho, a gente dentro de casa, a gente na rua, a gente se sacaneia tanto um com o outro, piada tanto um com o outro. E o lema da gente um com o outro é assim, se eu não puder sacanear você, eu vou poder sacanear quem? Eu vou poder brincar com quem? E falando do glamour, é engraçado isso. Eu não lembro se na época que você trabalhava lá com a gente, se eu ainda estava com minha moto grande. Tava. Né? Tinha Uma Custom grande. Aí quando eu mudei para cá, eu falei, pô, eu não consigo viajar. Eu não estou tendo tempo para viajar. Eu não vou ter manter uma moto grande que me dá um custo gigantesco, que PVA é caro, que seguro nem se fala. Quem tem moto sabe disso. Eu não quero ter mais uma moto grande. Vendi. Só que eu desde muito jovem, né? Desde os 16, 15 anos que eu tenho moto. Que eu sempre gostei de moto. Sempre andei de moto. Ainda mais no trânsito de Salvador, que é um inferno. Que a gente sabe muito bem que andar de carro em Salvador é uma prova de paciência, né? Aí eu falei, vou comprar uma moto. Aí um médico que foi até obstetra de minha esposa, que também gosta de moto grande, falou, velho, eu comprei uma scooterzinha. Porque uma scooter pra mim é sensacional. Ando rápido no trânsito, econômica. Aí eu falei, Julie, vou comprar uma scooter. Você tá doido? Eu falei, vou comprar uma scooter. Primeiro foi trabalho para reaprender a pilotar, porque quem tá acostumado com moto grande pega um scooter, é completamente diferente, né? A montada na moto. Mas beleza, comprei a scooterzinha. E aí Guilherme adora quando eu vou levar ele na escola de scooter. Né? Ele adora andar de moto. Para ele é a maior curtição. Aí um dia encontrei um pai colega da gente. Aí ele me viu com a scooter e falou assim, de lambretinha, eu achava que você fosse ter uma Harley Davidson, que você fosse ter uma BMW ou alguma coisa assim. E é uma visão de glamour. Eu falei, cara, engraçado, se você vai para a Itália, se você vai na Europa, qualquer outro lugar, scooter é o pau que rola. A elétrica agora? Então... Elétrica agora, eu tô doido para a elétrica baixar um pouquinho o preço, que eu vou querer uma elétrica também para poder... É prática no trânsito, me leva para onde eu quero, é super rápida, não é visada pelos ladrões.
E é a mesma sensação de liberdade que me proporciona uma moto grande para dentro da cidade. Uma moto grande dentro da cidade é horrível para andar. Quem tem moto grande sabe do que eu estou falando. Para andar no corredor é horrível. Você anda preocupado com ladrão. Você anda preocupado se vão te derrubar ou não. Porque se você quebra uma peça de uma moto grande, você tem que financiar um rim para poder pagar aquela peça. E a scooterzinha é sensacional. Então, às vezes, as pessoas É engraçado isso. As pessoas me veem na rua, às vezes duvidam. Assim. Quer falar a marca para patrocinar nós? Não, eu não, eu não tenho patrocínio de ninguém. As pessoas olham e falam assim. Um dia eu encontrei uma pessoa na rua, ela depois mandou na rede social para mim uma mensagem. Me desculpe, você estava hoje em tal rua, assim, com uma scooterzinha? Ainda diminui ainda mais, que a scooter já é pequena, ainda diminui ainda mais com a scooterzinha. Aí eu falei, foi. Pô, não acredito, foi inimaginável para mim você andando com uma scooter na cidade. Então as pessoas criam uma imagem, um glamour É engraçado quando chego num restaurante e me oferecem vinho. Aí a pessoa, o maître ou alguém oferece o vinho. Qual vinho você gosta? Eu, sinceramente, sendo tinto, para mim, tá valendo, porque eu não entendo nada de vinho. Aí a pessoa traz a carta ou bota na taça aquela história de você sentir o aroma do vinho. Velho, aquilo pra mim não me diz nada. Se você colocar o vinho e eu provar e eu gostei do vinho, pode ser a marca que for, pode ser o que for. Então as pessoas criam sobre a gente uma imagem que talvez elas projetem, né? Que elas acham que o cara bem-sucedido tem que ter, o cara que aparece na televisão tem que ter essa imagem, ele tem que consumir esse tipo de coisa, ele tem que consumir esse tipo de produto, que é um produto mais caro, que é o produto mais top, que é o produto... Quem me conhece sabe que eu sou eu adoro a comida de boteco, adoro a farofinha, adoro a coisa simples, porque eu fui criado na coisa simples. E Cara, eu não quero criar um personagem fino que eu não sou. Sim. Vai destoar de mim. O que eu vivi disso aí era absurdo, cara. Eu lembro quando eu jogava no Bahia em 2010, eu sempre lutei com peso, né? Mas eu tava comendo um acarajé. Aí montaram a comunidade no Orkut. O René tá comendo acarajé lá no Largo do Rio Vermelho. Não pode, não vai comer acarajé. E eu gosto de tomar um drink, né? Sempre. E aí eu começava a ir aqui na Praia do Flamengo, onde eu morava, e eu gostava de tomar uma ali. Sempre que eu tava tomando uma, sempre era uma conversa e não tinha esse tanto de imagem que tinha hoje. Tinha Orkut, tinha essas coisas. A gente é velho mesmo, né? A gente aí um garçom da barraca chegou mesmo assim, René, vem cá. Eu vi que tô enchendo seu saco aí, que você tava bebendo aqui, não sei o quê. Eu tenho uma latinha aqui de Coca Zero. Eu vou deixar ela guardadinha pra você aqui. E aí você começa a beber nela, velho. Feito tá feito. Aquela Coca Zero era uísque, era caipirinha, era vodka. E aí falavam, agora sim o René tá tomando Coca Zero. Eu tava chapado já. Tomando uísque, mas somente por causa dessa imagem. Me diga aí, qualquer um de vocês aqui, isso vale pra vocês dois também. Onde é que vocês se sentem realmente confortáveis? Eu não estou dizendo que não é bom conhecer, que se você vai num restaurante chique, que aquela comida não é boa, que aquela bebida não é boa, que aquilo tem um preço diferenciado, porque te oferece uma experiência diferenciada. Mas onde é que você come melhor? Onde é que você se sente confortável para comer? Acho que isso tem a ver com a origem. Onde é que você se sente confortável Eu pra comer? no botequim da esquina. Eu costumo dizer assim, às vezes eu vou para um restaurante chique e a parte mais gostosa são duas que tem tudo a ver com a minha origem, que é o tomate e a hora da Coca-Cola. Então assim, por que eu tô pagando 300 conto num prato Pra tomar uma Coca-Cola e pra comer um tomar tomate? E a parte mais gostosa da comida é ser o tomate e a Coca-Cola. Eu sinto mais prazer na hora que eu corto o tomate aqui, ó. Quando eu sinto um extrato de tomate, alguma coisa no sentido. Isso tem a ver com a infância. Isso tem a ver com a infância, provavelmente. Vai comer E a Coca-Cola, irmão, depois do Aquele lucro tomate você bate cortado com açúcar ou então com sal, isso tem a ver com a infância. total. O meu melhor E eu gastei ambiente, 500 conto, 300 conto na conta de... o meu melhor ambiente é na casa dos outros. Amo ir na casa dos outros, churrasquinho à vontade, Claro. cachaça à Serrar a vontade. comida... É porque a gente, pezinho eu na acho que piscina. quando a gente está naquele momento ali, a gente não precisa se preocupar com o refinamento dos modos, o refinamento do que a pessoa vai estar achando, como é que eu estou pegando no garfo, como é que eu estou pegando ali, né? A gente se sente intimidado quando a gente chega num lugar onde a gente não frequenta aquilo que você falou, tá acostumado com o ambiente que eu estou frequentando. A gente aqui vem de uma classe baixa, uma classe social baixa, onde a gente
era tudo contado, era tudo regrado, era tudo difícil. E eu não estou desmerecendo, não estou dizendo eu não tenho raiva desse. Não, de forma contrária. Não, valorizando. Valorizando aquilo, o esforço dos meus pais para conseguir dar aquilo para a gente. E é claro que a gente se sente intimidado, porque a gente vê a sociedade intimidando a gente, né? O bem-sucedido é aquele que demonstra isso através de suas roupas, através dos seus gestos, através da forma como você se posiciona, onde você está. Então eu me sinto intimidado. Então quando eu estou lá no boteco, eu adoro bater perna nas Sete Portas. Eu adoro bater perna na Feira de São Joaquim. Por exemplo, se eu for em São Paulo e não for na 25, um lance que aconteceu comigo na Avenida 7, em Salvador. E eu, assim, eu comprei um celular e tava sem película e fui colocar uma película. Aí eu falei, pô, vou na Avenida 7. Tem um monte de gente lá que vende película. Vou lá na Avenida 7. Botei meu bonezinho, porque eu tô ficando careca, o sol pega na cabeça. As pessoas acham que é pra disfarçar, não é porque eu tô ficando careca. E aí o sol queima mesmo. Botei meu bonezinho, fui com minha lambretinha, minha scooterzinha, parei ali no estacionamento e fui na Avenida 7, naquelas lojas que tem, dos chineses que vendem esse monte de... Beleza, eu tô instalando lá minha película de boa, tranquilo, conversando com a moça que tá instalando e perguntando a ela alguma coisa. Chegou uma menina do lado, assim, também ia botar uma película e falou assim, olhou pra mim com aquela cara meio que descrente, né? Poxa, você parece aquele rapaz do jornal. Putz. Aí eu vou na vibe também. Falei, pô, já me disseram isso algumas vezes, realmente. Pô, a voz é igualzinha, você parece muito. Aí a menina que tava colocando a película no celular, que não tinha olhado pra minha cara, que não tinha falado com... Não, ela de boa, do jeito que ela tava instalando a películazinha, ela falou assim, ah, tá. Quer dizer, agora que o cara que apresenta o jornal vai vir na Avenida 7 colocar uma película de celular. Aí eu falei, você tem razão, não vai, ele não vai. Ele vai no shopping chique, ele vai lá naqueles quiosques onde tem um preço mais diferenciado e vai colocar a película dele do celular ali. Então é engraçado essa imagem que as pessoas criam com a gente. Sim. Eu me sinto muito confortável quando eu vou na Avenida 7 bater perna, quando eu vou comer um bolo de tapioca lá no Relógio de São Pedro, quando eu vou na 25. Meu filho com 8 anos conhece a Santa Efigênia em São Paulo de ponta a ponta. Porque ele pesquisava os produtos, os eletrônicos que ele queria. Eu falei, beleza, nós vamos. Foi um inferno, né? Porque ele quis entrar em todas as lojas e queria levar tudo que ele via. Normal de criança. Mas então, às vezes eu me sinto muito mais confortável, porque eu não preciso disfarçar, eu não preciso estar sabendo, eu não preciso, vou me comportar assim, porque eu sei que alguém está me observando. Vão falar assim, olha, o cara da televisão está fazendo isso aqui ou está aqui. E existe essa imagem, porque quem está exposto nos veículos de comunicação, onde você chega no lugar, as pessoas te identificam. Gera uma curiosidade para saber quem é aquela pessoa fora daquele veículo que ela está acostumada a ver. Então a pessoa vai ficar te vendo, a pessoa vai ficar te olhando, vai ficar te observando. Aí se você faz alguma coisa que para elas é considerada fora do padrão, aí você vai parar numa foto lá, ó, Renê comendo acarajé. Eu adoro comer espetinho, tem uma amiga minha. Espetinho para mim é igual gaita. Tem uma barraquinha de espetinho. Que Guilherme adora, ele fala que é o melhor coração de galinha do mundo. Ele elencou lá os que ele já comeu, dela é o primeiro. Então a gente fica de olho às vezes no Instagram, na rede social, onde é que ela vai estar. Então se ela estiver na Mariquita, no Rio Vermelho, a gente já sabe que a gente vai baixar lá. Já manda mensagem para ela, fala, ó, prepara o nosso combo aí, os nossos espetinhos, quando a gente chega para... Se ela tá no Campo Grande, às vezes tá... Para mim é muito mais divertido. Eu me sinto muito mais confortável quando eu tô nesses locais. Não é que eu não goste de frequentar o local chique, não é que eu não gosto de experimentar algo novo. Sim, não é. Sim. Mas é óbvio que eu sinto mais... Eu acho que é isso. Eu sinto mais liberdade quando eu tô ali comendo espetinho, quando eu tô comendo acarajé na Mariquita, do que às vezes num restaurante onde tem toda uma pompa e uma circunstância. Sim. Conexão com a essência, né? Exatamente. Eu acho que eu me sinto mais... É aquela história quando você falou que toma coca. A refeição inteira foi boa, foi agradável, foi... Mas quando você toma aquela coca que você queria, é que você fecha o olho e sente o prazer daquela refeição, né? O prazer todo daquela refeição tá na coca quando você termina. É doloroso, é doloroso. Porque eu gastei desconto, meu irmão. Tem uma pessoa na minha frente que eu tô achando, não dá. E a coca tava ali pra você. Eu tava conversando sobre esse detalhe da essência anteontem, né? Com uma contratante. E aí, sem vergonha, sem medo de ser feliz, eu falo aqui tranquilamente. Eu tô trabalhando com Xande, Harmonia. Só dá que é mais que um trabalho. Porque faz parte da minha essência. Porque quando eu tinha 10 anos, em 2000, 99, 2000, Xande bombou pro país. A gente morava numa casa do lado da casa do empresário dele. E eu ficava com meu primo aqui, ó,
Na janela. na janela pra ver Xande passar quando o Xande... A gente via quando ele ganhava disco de ouro, de platina, hoje é difícil isso, né? Não tem mais, né? Porque não se vende a mais, gente né? via na televisão. O físico, né? A gente via na televisão, quando ele ganhava, ele tinha a conquista dele, e a gente sabia que ia pra casa do empresário dele, pra aquela parede. E a gente via a atualização ali, e a gente ficava contando que dia vai chegar. Vai chegar segunda-feira, vai chegar terça-feira. E a gente ficava apostando entre eu e meu primo pra ver como as coisas aconteceriam. Xande passava, meu amigo, a gente ficava em êxtase. Eu tinha raiva e meu primo brigava comigo, porque meu primo parecia mais com o Xande, conseguia ter aquele topetinho, e eu não conseguia. E era forte, Sem contar o Vai rebolado que não pouquinho. devia ser o mesmo, né? Pois é, aí tem uma questão do Xande. de raiz também, né? E aí, bicho, hoje eu trabalho com um cara. Hoje eu sou importante na rotina dele. E é um dos caras, assim, só um parênteses rapidinho, é uma das melhores pessoas que eu já entrevistei. Um dos melhores seres humanos que eu já entrevistei. Eu tenho Porque é dito um isso. cara que respeita qualquer pessoa que chega perto dele, velho. Ele tem um respeito muito grande por quem entrevista ele. Ele tem um respeito muito grande pela informação. Ele é de um profissionalismo que muitos artistas que eu já entrevistei também, eu não vou dizer o nome de ninguém, é óbvio, mas que não tiveram a mesma postura. É um dos caras mais gentis, comprometidos e responsáveis. A gente sabe que o artista, quando vai no veículo de comunicação, ele quer mostrar o produto dele, ele quer se vender. Ele vive disso, de vender a imagem dele. Foi um cara que sempre teve a responsabilidade de vender não a imagem, mas o conceito que sempre foi, enquanto cantor, enquanto pessoa. Para mim, um cara fantástico. Ele é Uma das melhores espetacular. entrevistas que eu já tive, velho. Ele é espetacular em todos os sentidos. Gente finíssima A gente demais. consegue visualizar todos esses detalhes que a gente está falando aqui de essência, de raiz, de família, né, de valor a ser exposto dele enquanto artista, o trabalho, a preocupação, o zelo, em todos Muito os sentidos. Ele é espetacular. Então, voltando à questão raiz, é mais que um trabalho, é a realização de um sonho. E eu entro nesse assunto para te perguntar, qual é o sonho de Sodak hoje? Já que a audiência, a gente sabe que varia, sobe, desce e tal, mas é uma coisa bem estabelecida do jornal do que você trabalha. Já tem alguns anos alguns bons anos que isso não é um problema, digamos assim. Uhum. Isso é fruto de credibilidade, de trabalho, de apuração, tal, de um perfil. A gente costuma dizer é o nosso jornal nacional, né, regionalmente falando. E você evoluiu, você cresceu, você já tem quase 30 anos de carreira. Existe sonho para um jornalista? Às vezes as pessoas falam assim, o jogador de futebol, ele quer jogar na Europa. Uhum. Mas para jogar na Europa, ele passa pelo time pequeno, médio e grande, né? E aí vai para a Europa. Ou vai para um time B da Europa e chega no Real Madrid. Eu quero jogar na seleção, quero jogar uma Copa do Mundo. São sonhos escalonáveis. Entendi. O jornalista, como é no seu caso? Eu digo sempre que eu sou um privilegiado, de verdade, porque assim, eu venho de Vitória da Conquista, uma cidade do interior, que apesar de ser a terceira maior cidade do estado, vive como uma grande cidade do interior, com suas grandes dificuldades, com suas faltas de perspectivas na maioria das vezes. Então assim, eu comecei em rádio, eu tinha 17 anos, eu me lembro como se fosse hoje, a dona da rádio ligou para a escola que eu estudava para perguntar como é que eu era, como é que era meu comportamento, para poder realmente entender. Quando eu, tão jovem, fiz um concurso, aquele locutor por um dia, e aí eles perceberam algo que nem eu percebia, que era uma possibilidade de ser comunicador, realmente de passar aquilo que o veículo queria. E aí eu não pretendia, nem imaginava querer entrar em comunicação. Eu me lembro que foi engraçado isso, eu comecei em rádio, por acaso. Eu comecei em comunicação por acaso. Não tinha a menor intenção. Não tinha a menor intenção. Renê, para de esconder, me dá uma água dessa aí. Renê tá dando escondido aqui. Tô agora geladinha pra você. Me dá uma água dessa aí. Aí, eu me lembro que eu entrei, meu colega queria fazer Ele ouviu que estava tendo esse concurso, locutor por um dia, e o sonho dele era ser locutor. E ele... O sonho não era o seu, era o seu colega. Não! Meu sonho era ser caminhoneiro. Meu pai era caminhoneiro. A inspiração era outra. Né? Tanto é que meu irmão, que é radialista, que é professor universitário, Adão, foi o único que não seguiu como caminhoneiro, e eu. Os outros são caminhoneiros, os outros trabalham, vivem dessa profissão. Então, não era um destino, era algo que eu também queria. Eu queria ser caminhoneiro e acabou. E seria muito feliz com isso. Eu até brinco que quando aposentar, eu vou comprar um caminhão para ser caminhoneiro. Tomara que eu ainda tenha saúde para fazer isso. E dinheiro, porque caminhão é caro.
É, muito. Eu me lembro que um dos grandes sonhos, a gente, não sei se os pais de vocês já fizeram a passagem, espero que não, porque faz muita Infelizmente, o meu falta. foi. A gente, quando o pai da gente parte, quando a mãe da gente parte, a gente começa a se questionar tudo aquilo que a gente não fez. A gente esquece do que a gente fez e passa a se questionar o porquê eu não fiz aquilo, porquê eu não estava ali naquele momento. Mas assim, eu me lembro que quando eu tinha uns 11 anos por aí, meu pai tentou me ensinar a dirigir o caminhão e eu não consegui, eu era pequeno, realmente não consegui. E aquilo martelava na minha cabeça como um insucesso. Porque eu queria provar para aquele que era então o maior ídolo da minha vida, desafio. que era o meu pai, que eu conseguiria. E eu me lembro que antes dele morrer, ele já tinha se aposentado, mas eu peguei foi uma vez em Conquista fazer umas coisas lá e saí com ele com o caminhão de meu irmão para entregar, acho que foi um material, não me lembro o que foi exatamente, uma estrutura metálica que tinha usado lá em casa numa reforma. E aí quando ele estava indo comigo, ele pegou a chave, porque ele ia dirigindo o caminhão e ele me deu a chave. Eu não sei se foi consciente ou se foi inconscientemente, se ele não estava a fim de dirigir naquele dia, se ele estava cansado naquele, meu pai já estava mais idoso. E eu fui dirigindo o caminhão para ele. Aí automaticamente veio na minha cabeça aquele episódio lá da minha infância que eu não tinha conseguido dirigir para ele. E era um desafio para mim um dia provar para ele que eu conseguiria. Aquilo para mim foi uma satisfação que até hoje reverbera em mim. Então assim, o quanto é difícil a gente lidar com as frustrações do nosso caminho, com os sonhos do meu caminho. Então, quando eu comecei na minha profissão, eu não tinha um sonho de ser jornalista. Eu não tinha um sonho de apresentar televisão. As coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que, pô, eu acho que eu consigo fazer isso. Aí fiz rádio, fiz um comercial para televisão, em Conquista, para um amigo meu. Falou, grava um programa, um comercial. Eu falei, tá bom. Aí o pessoal da televisão me viu e falou assim, pô, vamos fazer um teste aqui para você. Aí comecei, aí fui entrando, quando eu me vi, estava dentro da televisão. Aí um dia, apresentando, que eu não apresentava o telejornal ainda, apresentava a agenda cultural da minha emissora, que é aquele que entrava na sexta-feira e no sábado para falar a programação do fim de semana. E eu fazia rádio e fazia também essa parte da televisão. E aí eu assisti no Salvador, assistindo Casimiro Neto. Eu falei, na minha cabeça deu aquela, será que algum dia eu vou poder estar ali? Será que um dia eu vou chegar ali? Mas eu nunca botei na minha cabeça e falei assim, é um sonho. Era um questionamento. Será que um dia eu consigo fazer aquilo que ele está fazendo? E aí toda vez que eu faço isso, eu sempre digo para o meu filho, não diga que você não consegue fazer uma coisa. Pergunta como é que eu consigo chegar para fazer isso aí? Como é que eu consigo melhorar nisso aí? Como é que eu consigo... Qual é o caminho que eu tenho que fazer para conseguir chegar nisso aí? E as coisas foram acontecendo. E um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado na bancada, que eu olhei para o lado e estava a Kátia Guzzo apresentando. Aquilo foi a realização de um sonho para mim. Aquilo que quando eu olhei para o lado, eu falei assim... Onde eu tô? Porque a gente não valoriza a caminhada muitas vezes, porque a gente não percebe a caminhada, né? As pessoas que estão fora que estão percebendo a nossa caminhada. Sim. A gente não percebe, a gente está tão focado ali e querendo o que está lá na frente que a gente não percebe onde a gente está. E nesse dia eu me percebi, quando eu olhei para o lado e falei assim, tô do lado de Kátia Guzzo. Né? Quem é de Salvador sabe quem é Kátia Guzzo pro BATV, quem é Kátia Guzzo para a televisão baiana. Então hoje, depois de tanto tempo, quase 30 anos de profissão, eu acho que o grande sonho que eu tenho é conseguir chegar ao fim da minha carreira de jornalista, não de minha carreira de ser humano, porque ainda tenho muitos sonhos, mas é mantendo a minha credibilidade, mantendo aquilo que eu construí ao longo dos anos. Eu não quero, por exemplo, um rodízio lá do Jornal Nacional para a bancada? Quero. Quando teve lá o rodízio, que teve o sorteio entre eu, Ricardo e Jéssica, porque você imagina aí quantas pessoas no Brasil inteiro gostariam de apresentar e quantas pessoas estão capacitadas para ir fazer. Porque se uma teve lá fazendo, várias outras também teriam a mesma condição, tecnicamente falando, de fazer aquilo ali. Eu fiquei na torcida, claro que eu queria ir. É um sonho você ter. O Jornal Nacional é o jornal de maior expressão do nosso país. Né? Então, eu tenho um sonho. Se rolar um rodízio lá na frente, alguém quiser me chamar, fica à vontade. Aqui ainda é o Bonner do Nordeste. Ainda dou a dica para Bonner. A barba tá parecida. Então, no estúdio de vocês dois dá certinho. Mas eu acho que o sonho é esse, Giovanni. Eu acho que é não. E aí a gente vê os exemplos do futebol, né? O cara constrói uma carreira gigantesca,
amparada sempre na credibilidade na coisa e comete um erro que talvez ela até ele cometesse, mas que não aparecia, que não transparecia. Sim, sim. E acontece um erro e acaba completamente o legado daquilo que ele construiu enquanto profissional. Então, acho que o meu sonho hoje é conseguir terminar a minha jornada profissional sem perder a minha credibilidade. Alguém olhar de fora e dizer assim, poxa, Sodak foi um bom jornalista a vida toda. Eu não quero nem que ele diga foi o melhor jornalista, ou porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua característica. Como você acabou de falar aí, de Casimiro e Cátia Guzzo, né? Você não precisa dizer que são os melhores, né? Ou que foram os melhores. Você simplesmente mostrou o quanto eles são referência. O quanto eles são referência. Então, assim, eu quero talvez terminar sendo uma referência positiva para quem está começando. Terminar como uma referência positiva para o telespectador. Alguém dizer assim lá, sei lá, daqui a 40 anos, falar assim, poxa, tinha um apresentador que eu gostava muito, que era um cara de credibilidade, que era um cara que eu confio, que era um cara que, quando ele falava, eu acreditava naquilo que ele fala. Acho que para o jornalista, alguém acreditar naquilo que você fala, você está desempenhando bem o seu papel enquanto jornalista, né? Porque a gente tem que levar credibilidade para aquilo que a gente fala. Mas acho que meu sonho é esse, terminar minha profissão, terminar minha jornada enquanto jornalista, que eu sei que vai acabar. Para as mulheres, infelizmente, o vídeo é mais injusto, costuma cobrar muito mais, costuma encerrar uma carreira de um jornalista antecipadamente, infelizmente. E eu espero que isso mude, né? Que as pessoas entendam que quando um jornalista está ali com cabelo branco, quando uma jornalista está ali com cabelo branco, quando ela tem rugas, quando ela está com a barba branca, teve alguém que falou assim, pô, pinta a barba, tá parecendo muito velho. Eu falei, gente, eu estou envelhecendo. Eu sou um jovem senhor de 47 anos. Né? Eu já estou eu já passei do meu pico falando de idade, falando de maturidade, já passei de meu pico físico e agora eu estou começando a descer essa ladeira e eu espero que eu termine de descer essa ladeira da melhor forma possível. Mas eu quero que as pessoas entendam, e isso foi um dos questionamentos que eu fiz na hora que eu falei, não, eu vou deixar a barba. É lógico que rola a discussão interna, porque assim, eu represento um produto. Sim. E esse produto tem que sempre com a melhor imagem. A gente quer vender sempre a melhor imagem, é fato. Aí eu falei, e quem tem barba sabe disso, dá mais trabalho manter com barba do que sem barba, porque sem barba é só vai e foi embora. Aí fala, vamos pintar, vamos cuidar direito. E a barba ganhou força agora, aí também tem 5, 10 anos, a barba ganhou força. Não era isso, quem usasse barba era até marginalizado, era até... Então eu acho que eu quero isso, eu quero manter, que as pessoas percebam que eu fui o mais jovem apresentador da Rede Bahia. Eu ia fazer 23 anos quando eu comecei a apresentar um telejornal no interior. E eu quero que as pessoas percebam que eu envelheci nessa profissão e que bom que eu consegui envelhecer. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou há 26, acho que é isso, 26 ou 27 anos, numa mesma emissora de televisão. Em Salvador eu estou há 15, mas todo o restante no interior também fazendo parte da Rede Bahia. E eu eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu falei assim, poxa, é um selo para mim dizendo assim, o que você fez teve qualidade. Porque senão não estaria aqui. Quantos de nós, e eu sempre digo isso, quando alguém fala assim, você faz um bom trabalho. Concordo, eu me esforço para isso, eu tento fazer o meu bom trabalho. Mas eu te garanto, tem milhares de pessoas aí que são tão boas, ou às vezes melhores, e que só não tiveram a oportunidade. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de me manter dentro de um mesmo veículo. E jornalismo, você sabe muito bem, que quando você não corresponde à audiência, quando você não corresponde às expectativas, você vai ser substituído. É um jogo, é um mecanismo que funciona e é parte do jogo. Eu acho que quando você não compreende isso, você se frustra muito mais, você se decepciona muito mais. E não, você tem que entender, você enquanto jogador de futebol, que naquele momento eu não estou rendendo o que deveria render. Time, né? Sim, naquele time, porque às vezes você muda de time e deslancha. Sim. Eu acho que meu sonho hoje é terminar minha carreira, eu espero que com algum cabelo ainda. Isso é bom, isso é importante. Porque assim, não é fácil fazer um implante, não é barato e dizem que dói pra caramba, então... E nesse período todo, mano, qual foi a notícia mais impactante? E quando eu finalizar essa pergunta, vem na sua cabeça na hora, assim, ó. Essa foi foda, assim. Positiva ou negativa? É. Qual foi a mais punk?
Positiva, eu acho que a gente não conseguiu dar ainda aquela que a gente sempre deseja, né? Porque a gente sempre, assim como qualquer ser humano, a gente pensa em notícias que vão realmente transformar a comunidade como um todo, a população como um todo. Como foi triste, por exemplo, dar o início da pandemia no nosso estado, em Feira de Santana, a notícia da primeira morte por causa de Covid, a notícia da 100ª morte, né? Da 1000ª morte por causa da Covid. Mas contando quantos morriam. É terrível isso. Eu sabia que todo dia aquele número de mortes ia aumentar. Isso é triste, isso é terrível. Sim. Então, quando começou a diminuir, a gente ficava torcendo para aquele número de. Eu torci muito para. Eu comemorei muito quando terminou o dia que a gente falou: não teve nenhuma morte hoje. Então, recentemente é a pandemia. Eu perdi grandes amigos na pandemia. Eu perdi colegas de profissão que trabalhavam dentro do estúdio comigo por causa da pandemia. Eu perdi grandes inspirações, né? Jornalistas que eu conhecia, que eu convivi, que foram inspiração para mim, que morreram por causa da Covid. Então isso para mim foi terrível. Mas enquanto jornalista, eu não esqueço, a pior matéria que eu já fiz, a que mais que vem na sua cabeça sempre machucou, foi uma chacina que teve na cidade de Itajuípe. Essa para mim foi difícil, porque ocorreu uma chacina, a gente foi fazer cobertura, chegou lá, a casa estava toda fechada e a Polícia Civil já tinha feito o levantamento, já estava fazendo a perícia, estava só esperando o rabecão chegar para tirar as vítimas e tal. E o cara falou assim, ó, perito, você tem certeza que você quer entrar? O negócio lá dentro não tá bonito, de verdade. Né? Um pai que surtou, matou a esposa, matou a filha recém-nascida, matou mais outros 3 filhos e depois se matou. Aí a juventude, né? Eu vou. A empáfia da juventude, eu devia ter uns 20, 26, 27, acho que nem isso. Eu vou. A gente tem uma valentia, né? Que o arrependimento vem depois. Eu vou, aquela bola dividida que você sabe que você não vai ganhar, que o adversário é muito maior, mas eu sou jovem, eu sou forte, eu vou cair pra dentro. Entrei. E essa imagem não me sai da cabeça até hoje. Eu tenho nitidamente todos os cômodos da casa, a posição que os corpos estavam. Eu sou capaz de sentir o cheiro da casa quando eu entrei. E tem uma imagem que não me sai da cabeça, que é da marreta que ele utilizou para matar o filho da mulher numa muretinha na entrada da casa. Então, aquele momento ali me mostrou o quanto a gente, enquanto ser humano, é frágil. O quanto a gente, psicologicamente falando, é capaz de coisas horríveis, né? O quanto uma pessoa num surto psicótico é capaz de dizimar 1, 2, milhares de pessoas. Então, ali serviu para me mostrar que o ser humano é capaz de coisas fantásticas, é capaz de coisas incríveis, mas que esse mesmo ser humano é capaz de coisas terríveis. A partir daquele momento ali, eu tirei uma áurea de esperança total no ser humano, sabe? Como às vezes quando a gente vive no mundo de Alice, no mundo de Nárnia, assim, não, o ser humano é bom, o ser humano é capaz de tudo, inclusive de ser bom, né? Mas essa imagem para mim foi a mais difícil, difícil de todas. A gente cresce com a ideia de contar história ser sempre uma coisa positiva. Mas contar história também tem um lado negativo. Então você carrega isso e não deixa de ser um trauma, digamos assim. Porque a gente quando faz matéria, a gente quando começa a fazer matéria, e na hora que colocam a gente, principalmente para quem está começando, você sabe disso, a gente não vai para a matéria mais importante. A gente não vai para a melhor matéria. A gente não vai ter os melhores entrevistados. A gente não vai começar no nosso primeiro dia de trabalho entrevistando Xande do Harmonia. A gente não é isso. Então a gente começa sempre pelas coisas mais fáceis, as coisas tidas como mais fáceis. E aí quando a gente se depara, e muita gente diz isso, mas jornalista é muito duro, jornalista é muito insensível, frio quando vê uma situação. Não é isso. É porque a gente está tão acostumado, infelizmente, a ver aquele tipo de situação, que chega um momento que você precisa se distanciar para poder escrever. Você precisa ser frio para poder fazer aquilo. E quando termina, que você volta para o carro, você desaba. Quando você chega em casa, você chora. Quando no outro dia você... é seu filho, você fala mesmo. Quando eu tenho que dar notícia de uma criança que foi assassinada, de uma criança que morreu numa circunstância, eu chego em casa, meu filho reclama, porque eu aperto tanto ele, eu abraço tanto ele, ele não entende o porquê de eu estar fazendo aquilo. Mas é tentando suprir a minha
necessidade de provar para ele que eu estou ali, que ele também está para mim. E isso são traumas que a profissão traz para gente. Eu não conheço nenhum jornalista que de fato tenha ido para a rua, que de fato tenha visto catástrofes, que de fato tenha visto o pior do ser humano. Porque o jornalista que trabalha de verdade na rua, ele vai ver o pior do ser humano, na maioria das vezes. E que ele não se sinta ferido. Mas aí as cicatrizes vão fazendo. É como um jogador de futebol que um dia recebe uma cicatriz, fica todo preocupado, outro dia ele tem 30 cicatrizes, ele nem liga mais para aquilo, porque ele sabe que ele tem que passar por aquilo. Mas a profissão endurece a gente. A profissão cria cicatrizes na gente que a gente vai carregar pro resto da vida. Eu vejo que você se preocupa bastante com isso. E aí nem todo mundo, e isso é reflexo de um mundo até machista que a gente está inserido. O preparo psicológico. Né? Eu vejo que você lê muito, fala de muitos autores, compartilha conhecimentos que são de uma linha psicológica, né, para seus seguidores, inclusive nas redes sociais. Como é que você se prepara? Como é que você explica essa sua rotina intelectual, mas especialmente psicologicamente para viver todos esses desafios aí do jornalismo? Acho que esse é um conselho que me deram, que eu não levei a sério, que eu dou para qualquer pessoa, é que ainda mais nos dias de hoje, é que a gente busca um amparo psicológico. De verdade. Eu fui buscar o meu amparo psicológico no falecimento de minha mãe. A dor. Quando eu percebi que minha cabeça já não estava mais comigo, já não tinha mais o controle do meu psicológico. Né? E a gente não tem noção realmente do quanto o psicológico derruba a gente. E aí a rede social faz muito isso com a gente hoje, né? Antigamente a gente precisava ir até os locais para poder se comparar com o outro, ou para comparar as realidades, ou para ver o que estava acontecendo. Hoje a gente basta acordar e abrir o celular. E isso aqui, a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas colocam... Se eu faço uma foto desse ângulo aqui, eu estou mostrando o que estou querendo mostrar de bonito aqui, que foi preparado aqui no cenário para que aparecesse. E eu não viro para o outro lado para mostrar a realidade também que está do outro lado. E nessa de se comparar só com o que é mostrado, a gente às vezes tenta ser o que nem aquelas pessoas que estão mostrando, na verdade, são, né? Então, eu tento hoje, e aí foi depois desse trauma da perda imediata. Minha mãe morreu em 2018, meu pai morreu em 2019. Nossa. Meu pai infartou. E meu pai nunca tinha tido um problema cardíaco. Eu costumo dizer que a gente costuma dizer, eu e meus irmãos, que ele morreu porque ele não conseguiu viver sem a minha mãe. Foram 44 anos juntos. Né? 54 anos juntos. Então, eles viveram ali tão juntos. Meu pai não resistiu a isso. Por mais que ele tentasse ser forte. Então, o que eu tento hoje, enquanto buscar esse conhecimento psicológico, principalmente para que o meu filho não passe pelo que eu passei. Nós aqui, você já foi no psicólogo até os seus 30, 40 anos? Fui agora, velho. Você já foi no psicólogo antes dos 30 Fui anos? Antes dos 25 já anos? Já sou reflexo de uma geração mais avançada. A gente não. Agora. E o que é pior, nós tivemos isso. Eu não sei se você teve isso. Quando eu fui a primeira vez no psicólogo, eu tive que primeiro passar por um psiquiatra. Eu fui com 29. Eu tive que ser medicado, de verdade. Eu precisava de um medicamento para poder entender, para parar. Foi uma trava de segurança para que eu parasse e percebesse onde é que eu estava naquele momento, para poder sair daquele momento que eu estava, que era de uma profunda depressão, que eu me negava a admitir aquilo. E eu me lembro que, não sei se você passou por isso, né? Quando eu saí da sala do psiquiatra, que ele me receitou e que me disse que me indicou uma psicóloga para que eu pudesse ir, o quanto eu sentei no carro e me senti completamente devastado, completamente fracassado, por ter tido a necessidade de buscar um apoio psicológico, por não conseguir dominar a minha mente naquele momento. Era uma sensação de fracasso. E eu boto isso na cabeça de meu filho, que não é buscar um apoio psicológico, entender como eu reajo àquilo que chega para mim, saber como eu posso sair daquelas ferramentas, que isso é sinal de inteligência e não de fracasso. Mas a nossa geração não foi criada para isso. Não, nós não tivemos nem... Meu Deus do céu, a diferença era absurda, assim. E eu tive agora.
um acompanhamento psicológico e que mudou assim minha mente. Mas mudou assim absurdamente. Eu era um cara, sempre fui um cara brincalhão, sempre fui um cara da resenha, mas eu estourava muito fácil, muito fácil. Eu falo que hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, né? E sou mesmo. Mas antes eu acho que eu era um dos caras mais ignorantes do mundo. Mas poucos conheciam esse René ignorante, porque sempre viveu aquele personagem, né? Aquele goleiro René, né? Então isso era um personagem. Hoje, eu tenho o prazer de falar que aquilo era um personagem. Mas eu vivi todos esses conflitos que você apontou no início da nossa conversa, quando as pessoas olham para nós de uma maneira e nós não somos aquilo que eles olham, né? Mas eles querem que você seja. E se você não tiver esse controle de não ser aquilo que eles querem que você seja, você cola as placas e você pira e não tem pra onde correr. Exatamente, porque você vai viver num personagem 24 horas e a gente não consegue viver num Literalmente. personagem 24 E horas. hoje, pô, hoje é uma paz pra mim. Eu, O cara assim, discute comigo, vai discutir sozinho uns 10 minutos. não é que a gente esteja. Eu digo assim, não é que eu seja perfeito, não vou ser, Não. não existe a perfeição. Mas hoje eu consigo lidar melhor comigo mesmo. Hoje eu sou apaixonado em mim. Eu consigo lidar melhor comigo mesmo. E eu consigo, principalmente, uma das coisas que eu sempre falo com meu filho, nessa questão psicológica, as pessoas têm a mania de fugir do medo. Sim. Porque quando chega uma situação que me provoca medo, tudo que eu quero é fugir dali. Eu quero sair dali. O meu cérebro diz que eu estou numa situação desconfortável, eu quero ir embora daquilo ali. E o medo traz tanta informação pra gente, se a gente para prestar atenção. A gente tem que saber, o medo é só um sinal de alerta. O que é que está me provocando medo? A gente, às vezes, nunca para perguntar o que de verdade está me provocando medo. Entendeu? É medo de quê? Da consequência disso que está acontecendo, do resultado que isso possa me gerar. Medo de ser o quê? Hoje eu carrego medo comigo, eu amo ter eu medo. consigo botar na cabeça dele hoje, principalmente tentar trabalhar na cabeça dele, que acolha toda vez que o medo chegar. Acolha. A morte de meus pais trouxe algo que eu nunca tinha passado. Apesar de eu sair de casa com 22 anos para trabalhar. E nunca mais voltei para minha casa. Saí com 22 anos, nunca mais voltei. E isso tem um peso psicológico e tem uma cobrança muito grande. 22 anos, você está na adolescência ainda. Você ainda. Com 17. Você nem sabe quem você é ainda. Você ainda está no seu caminho, no seu processo. Então, quando eu saí de casa aos 22, isso trouxe um peso psicológico muito grande. Mas eu nunca me senti abandonado, eu nunca me senti largado. Eu sempre tive minha família por trás. Mas quando meus pais faleceram, foi pela primeira vez que eu me senti desamparado. Sozinho. Não saber para quem recorrer. Para quem eu vou ligar? Eu passei mais de um ano ligando para minha mãe. Do nada eu pegava o telefone, aí eu me dava conta e falava, não vou conseguir falar com ela, não vou. Caramba. Isso é difícil. Porque você perde as suas referências e não ter esse apoio psicológico é muito difícil. Então hoje o que eu mais quero com meu filho e o que eu mais quero enquanto ser humano é tentar me entender para poder saber como ajudar. Eu tento hoje meu filho e é difícil, velho. Quem é pai sabe disso. É difícil. É não dizer para ele qual é o caminho que ele tem que ir. A coisa que eu mais me policio hoje, que eu mais me penitencio, eu mais fico de olho o tempo todo é eu não tenho que dizer para ele qual é o caminho que ele tem que ir. Eu tenho que apoiar para que ele escolha o melhor caminho. E que escolhendo aquele caminho, ele possa passar por aquele caminho da melhor forma. E para quem é pai, a gente sabe que é difícil. A gente quer pegar no colo, quer levar, quer encaminhar. Vai por aqui porque aqui é melhor. Foi melhor para você e você acha que vai ser melhor para ele. Cara, deixa ele caminhar por ali. É difícil, velho. Eu falo, ontem, nós conversando ontem com minha filha e eu com a mãe dela incentivando ela para uma profissão. E aí eu falei, mas essa profissão aí não dá dinheiro. Isso aí não vai ser legal pra ela. E aí ela vira e fala assim, mas é uma profissão linda. Na minha cabeça, René antigamente era assim, linda? Vai ganhar 3 mil aí, né? Linda. Aí eu já, na minha cabeça, aquele antigo já ia falar, não senhora, vai ser isso aqui. Aí eu já impor, né? Aí eu já vou, começo a pensar. Aí chamei ela e falei, tava conversando com a sua mãe falou isso aqui. Porque eu tô aprendendo a ser pai. Exatamente. E eu achava que eu era o melhor pai do mundo. E a gente tá aprendendo, a gente tá reaprendendo. Você falou de algo que eu achei muito interessante, eu ri, porque nessa viagem que eu falei que eu consegui dirigir para meu pai, o caminhão, eu me lembro que eu levei Guilherme com a gente. Guilherme tava comigo.
E aí eu botei Guilherme do lado, ele foi dirigindo comigo, e aí ele usava a buzina, que era, quem gosta de caminhão sabe muito bem, aquela buzina forte, gera no psicológico da gente um prazer muito grande aquela buzina. E aí ele quase fez a avó materna desmaiar quando ela perguntando para ele, e aí, o que você vai ser quando crescer? O que você quer fazer? Ele, eu quero ser caminhoneiro. Porque na cabeça da avó, né, que tem um filho médico, que tem uma filha advogada, que ela é advogada também, que é da... Então, assim, e que foi criada numa outra realidade, a gente tem profissões que a gente acha que vai trazer uma estabilidade financeira que vai possibilitar uma vida feliz para os filhos. Sim. E às vezes não é o que vai trazer felicidade. Assim, não é. O dinheiro traz muito prazer pra gente porque possibilita comprar aquelas coisas que o desejo da gente, o desejo da gente diz que a gente quer comprar. A gente é tão bombardeado por publicidade, por propaganda, que a gente acha que aquilo é que vai trazer a felicidade pra gente e que a gente sabe que não é. Que a experiência é que fica na cabeça da gente, né? Que o vivenciar uma experiência. Então, meu filho hoje, ele não fala que ele quer ter um carro. Meu filho hoje não se preocupa em ter um apartamento. A nossa geração aqui, para ser bem sucedido na vida, você tinha que ter um carro, você tinha que ter uma casa própria ou um apartamento próprio. Sim. Acabou. O que eles querem hoje é experiência, é viver, é passear, é poder vivenciar, experienciar alguma coisa E e nós não estamos aprendendo. ter aquela coisa, né? Mas eles estão aprendendo. Ser pai hoje em dia não é fácil. Eu também não acho que fosse fácil antigamente, mas é porque talvez antigamente nossos pais a preocupação era Tinha mais poder também em cima era de nós. comer, vestir, Estudar. botar na escola e o resto era imposição. Eu me lembro que você ia sair, você tinha que falar, pai, eu tô indo. Não vai, acabou. Podia esperar. Tal hora tinha que estar em casa. E tal hora que tinha em casa. Hoje você tem que negociar. E é um desgaste psicológico pra gente que quer impor, que quer mostrar que manda, que tem a autoridade, e não funciona mais. Não funciona mais. E eu tento não fazer isso porque eu sei que essas imposições que a gente sofreu, essas imposições, e não estou culpando nossos pais. Não. Era a forma que eles tinham de tentar controlar a gente, de tentar dar o melhor caminho. Mas cada vez que a gente recebia uma imposição dessa, quebrava alguma coisa dentro da gente. Que ou a gente não conseguia colar, ou criava uma cicatriz que até hoje a gente tem. Em cima disso, você não acha que... Vou até tomar cuidado, não vou falar, mas... Você não acha que nós estragamos? Porque nós sofremos com as imposições dos pais e hoje a gente negocia com uma criança de 3 anos. Uma criança de 5 anos. Ontem eu tive um curso da minha empresa. Um curso não, já uma reunião ontem global de um dos negócios que eu mexo, que é do gelo. Que é para drinks aí. E o encerramento da reunião foi negociação. E aí o vídeo da negociação é de uma criança negociando com o pai. Se eu comer, eu vou ganhar o quê? Se eu me comportar, se eu tirar nota boa, eu vou ganhar o quê? A negociação já vem de criança para um adulto. Eu sempre procurei com o meu menino negociar. Negociação. Mas negociar mostrando para ele que tudo tem consequência. Porque quando a gente negocia, aquela história, a negociação ela só é positiva quando todo mundo ganha. E toda negociação você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar alguma coisa. Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. É claro que quando o assunto, você enquanto pai, você sabe o quanto aquilo é perigoso ou o quanto aquilo não vai trazer nada positivo. Então eu sempre tento mostrar para ele as consequências daquela escolha dele. Que pode ser isso, que pode ser aquilo, que pode... Ele, por exemplo, quando ele começou a deixar o cabelo crescer, eu falei com ele, olha, nós já estamos numa época onde os meninos não costumam ter cabelos grandes. A gente, na década de 80, era comum. Então, você sabe, uma das consequências nesse momento que nós vivemos, você ter um cabelo grande, é que os seus colegas, que muitas pessoas vão te confundir com menina, vão confundir, por exemplo, querer direcionar a sua orientação sexual, dizer que você é gay ou que você é uma menina, determinar por causa da sua imagem aquilo que você é, por causa da imagem que você está levando. Vai acontecer isso. Você está disposto a passar por esse tipo de apurrinhação? Você está disposto a enfrentar tudo? Você está preparado para rebater essa situação?
Elitou. E ele tá com um cabelo gigantesco. Então, assim, Legal. e eu sempre tento dar o apoio para ele. Às vezes ele chega super chateado, chora, porque um colega fez alguma coisa. E quem passou por escola, a gente sabe muito bem que se existe um ser humaninho que derruba a gente, é o colega às vezes até o próprio amigo, naquela tentativa de fazer uma brincadeira, aquela brincadeira machuca a gente. Mas eu sempre tento. Mas eu sei que tem um momento, até um passo que eu digo aqui, você não. Aí eu entro como pai, aí eu deixo de ser o orientador e tenho que ser pai para proteger Sim. aquela criança. Então a negociação pai e filho é essa. Eu tento mostrar para ele as consequências daquilo que ele está fazendo, mas chega num momento em que eu tenho que deixar de ser negociador e ser pai para proteger ele. Eu tenho que ser pai para poder não proporcionar a ele algo que vai criar um trauma muito grande para ele. E lá na frente ele vai compreender. E às vezes não tão na frente assim, ele mesmo daqui a pouco ele volta e fala, pai, não, você tinha razão realmente. Eu acho que... Ou então deixa ele passar, já que eu sei que não vai criar um trauma muito grande, ou que não vai ser algo muito impactante, eu deixo ele passar pela experiência. Sabe aquela história, eu quero botar o dedo no ventilador. Ninguém vai fazer, mas vira, mexe, alguém vai lá e coloca o dedo no ventilador. Ninguém nunca te disse para não botar, mas eu achei que não machucava. Então, quando é algo que não machuca muito, a gente deixa de verdade. Ou quando não machuca realmente, a gente deixa ele passar pela experiência. Para depois ele voltar, como a gente diz, com o rabinho entre as pernas e dizer, ó, pai, você tinha razão. Mas eu negocio até o limite do pai. Quando existe o limite do pai, E quando enquanto pai, estou extrapolando o bom senso, graças a Deus que tem a mãe para puxar a trava de mão e segurar. Você como jornalista, entrevistador, eu também, nós tivemos algumas referências, né? E aí você falou em referência. Uma delas é Jô Soares, com certeza te marcou algumas gerações, né? Muitas. E né? uma das melhores... Nem é pra cama, seu Jô, né? Um dos melhores momentos e uma das situações mais claras, assim, na cabeça de todo mundo era o final da entrevista que rolava o eu tô falando isso que a gente tá chegando no nosso tempo limite aqui. Passa aí, Renê. Por mim, a gente ficava aqui, eu como um jovem jornalista, como um jovem pai, eu ficaria aqui o dia todo aprendendo. Hoje foi aula. E com vocês é ainda mais especial, porque são duas referências para mim. Mas a gente chega ao nosso fim. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua adequação de tempo. Você vai sair daqui, vai direto para a televisão, você tá corrido. Mas assim, muito bom crescer através de um bate-papo. Muito bom entender e ter acesso a esse outro Fernando Soldac que pouca gente conhece. Então é muito bom protagonizar essa leva, né? Estamos entregando para a sociedade um Soldac que pouca gente tem acesso. Fora dos stories. Eu fico muito feliz, cara, porque assim, é de verdade as pessoas entenderem que eu sempre tentei não criar um personagem para o jornalista, porque um personagem é muito difícil você manter. Então é muito bom que as pessoas conheçam também esse outro lado, que conheçam o pai, que conheçam o professor que está na sala de aula, que conheçam o cara que gosta de andar de chinelo, de bermuda o tempo todo, de boné o tempo todo na rua. É engraçado isso. Só para não tomar muito mais teu tempo. Imagina. As pessoas estão tão acostumadas a me verem de terno e gravata, que quando me veem na rua de chinelo, bermuda, óculos, que é como eu gosto de andar normalmente, ou então as pessoas chegam na redação e acham que eu já vou estar de terno, vestido. Então, às vezes, chega um cliente para visitar a televisão, ou chega um convidado para conhecer a redação. Aí eu tô lá de camiseta normal, de tênis, de calça jeans, que é o que eu gosto, que é mais confortável. E ela olha assim, demora alguns segundos para... Às vezes me pergunta assim, você apresenta o Jornal da Noite, né? Porque ela acha que eu vou estar lá de terno, que acho que então é muito bom desmistificar essa aura de que o jornalista acorda de terno, que o apresentador acorda já preparado com a gravata para poder apresentar. Então eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade, o fato da também a TV ter me liberado para poder fazer um podcast, poder participar, porque a gente sabe muito bem que existem contratos, né? Que existem. A gente sabe que de alguma forma limita. De alguma forma limita. Então, assim, houve essa liberação, fiquei muito feliz por isso. Feliz de estar, primeiro com o Giovanni, que a gente conhece há muito tempo, que é um cara super... sabe pegar da foguete? Né? Quando você fala assim, Giovanni tá fazendo um projeto assim agora, quando você olha pro celular, cadê Giovanni? Já tá lá com outro projeto, já pensando em outra coisa, ele tá sempre à frente pensando em outra coisa, e te conhecer
pessoalmente, né, Bacana. você e também desmistificar, né, o René, Sim. que a gente conhecia lá da época que estava nas quatro Sim. linhas, que agora é um pai, que é um empresário, que é o ser humano. A gente tem todas essas faces, mas as pessoas não têm a chance de conhecer. Então, quanto mais oportunidades eu tiver de mostrar realmente quem eu sou, ou como eu sou fora da tela, vai ser sempre uma oportunidade bem-vinda. Eu sempre vou agradecer essa oportunidade. Cara, foi um dia espetacular para mim. Foi aulas aqui hoje. Eu tô encantado assim com o nosso bate-papo de hoje e dizer assim que nós conseguimos hoje levar muito mais de quem nós somos, o que podemos mostrar para os outros, porque existe uma vida fora dos stories. Existe. Existe uma vida. Existe. Existe um Fernando com medo, existe um René com medo, existe um Giovanni com medo. E só para encerrar, eu aprendi o que é medo com 33 anos. Numa pré-eleção, onde o treinador era Barueri e Flamengo, e eu era o capitão do Barueri, e o treinador falou: quem tá com medo aqui? Aí perguntou um por um. E chegou em mim, que era o último, falou: e você, René? Eu falei: tô tranquilão. Aí ele falou: pergunta pra mim. E era o primeiro jogo desse cara como treinador. O cara campeão de Libertadores, tudo, Luiz Carlos Goiano. Eu aprendi com ele o que era medo. Eu falei pra ele: e você? Ele falou assim: eu estou morrendo de medo. Nós íamos pegar o Flamengo com 10 triunfos seguidos em casa, e aí ele me explicou o que era medo. O medo gera respeito, o medo gera atenção em tudo que você vai fazer, o medo gera carinho com aquela sua oportunidade de fazer alguma coisa. E ali eu aprendi o que era medo. O resultado final foi o Barueri vencendo o Flamengo por 2-0, o Flamengo campeão brasileiro. 10 vitórias seguidas, 10 triunfos seguidos. E eu entendi de que na estreia de um treinador, campeão de Libertadores, um cara que jogou pelo Grêmio, jogou com São Paulo, campeão do mundo pelo São Paulo, o cara com medo. E na verdade, não era esse medo que eu sempre acreditava. E é esse medo que nós temos, que é o de fazer as coisas certas, fazer as coisas com credibilidade, fazer as coisas com amor, com carinho, com respeito. Eu tenho tanto tempo de profissão e as pessoas acham que quando começa o jornal eu não tenho medo. Que eu não Tem que tenho. ter. Cara, quando roda a vinheta do jornal, e a vinheta do jornal só tem 7 segundos, minha vontade é correr dali. Porque eu sei o peso daquilo, eu sei quantas pessoas estão me assistindo, eu sei quanto um erro meu reverbera. Então toda vez. Uma palavra. Um dia desse foi engraçado. E eu erro. E trocou o sobrenome. Troquei o sobrenome. Da escritora. Uma outra pessoa tinha escrito errado, eu troquei o sobrenome. Você vai lá e corrige. Não tem uma vez uma vírgula. Eu me lembro, Sim. estava escrito certa, mas ali eu li a vírgula errada. Mudei o sentido da frase. Então, quando voltou, eu corrigi a vírgula. Que bom que hoje a gente pode fazer isso. Era inimaginável há alguns anos você se corrigir no ar. Mas toda vez que roda a vinheta do jornal, ela só tem 7 segundos. Eu rezo um santo anjo para me acalmar. Que delícia. Eu rezo. Porque eu tenho medo. E a gente é muito mais parecido nas nossas fragilidades do que naquilo que a gente tem de potência, daquilo que a gente tem de forte. Você é muito bom em marketing, você é muito bom em visualizar caminhos para como eu vou comercializar, como eu vou negociar, como eu vou agitar. Você é muito bom em negócio, você foi muito bom nas 4 linhas. Então nós temos potências diferentes, mas nós acabamos de perceber que somos muito mais iguais nas nossas fragilidades, enquanto ser humano, enquanto pais. Então, por que não revelar isso? Por que não mostrar que, olha, eu sou igualzinho a você, o mesmo medo que você tem, eu também tenho. Que é o medo de quê? De fracassar, o medo de não atender a expectativa, o medo de não entregar aquilo que eu me propus fazer. Então, acho que as pessoas precisam entender que nós somos pessoas. Que a perfeição é uma ilusão que não, pelo amor de Deus, não deixa colocar na sua cabeça que ela não existe. Obrigado, René, de verdade. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todo mundo que ajudou a gente aqui, que veio cedo, que conseguiu adequar o horário para poder gravar junto com a gente aqui. Obrigado, de verdade. Valeu mesmo. Valeu. E para você que está do outro lado da tela, um recadinho. Faça terapia. E um outro pedido. Inscreva-se, espalhe esse dia de aula, encaminhe para os amigos, né? Bote seus comentários aqui abaixo, é importante pra gente essa participação de vocês. Seguiremos trabalhando para trazer convidados especiais como o Fernando Sodak. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Um abraço.